Alô, ouvinte Arte Clube, estamos no ar com mais uma entrevista especial com um convidado aqui no nosso estúdio, nessa nossa conversa que vai ao ar pela Rádio MEC, pela Rádio Nacional do Rio e também pelo nosso canal da Rádio MEC aqui no YouTube. Hoje a gente recebe o jornalista, crítico musical, Hugo Sukman. Hugo, obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Jean. Realmente é um prazer falar com você, agora pessoalmente, né? É A gente já se verdade. falou muito pelo telefone, né? Isso. E para mim, falar para a Nacional e para a MEC enfim, estou em casa. Prazer todo nosso. O Hugo tem experiência de mais de 30 anos no jornalismo, redações brasileiras, trabalhou como repórter, crítico de cinema e música, editor de cultura no Jornal do Brasil, depois no Jornal o Globo, escreveu também peça biográfica sobre a Nara Leão, livros sobre a Nara Leão e agora ele está lançando o livro Som Livre, uma biografia do ouvido brasileiro, que a gente está vendo aqui. E ele conta histórias deliciosas de bastidores do nascimento da gravadora, que foi um fenômeno aí cultural brasileiro e ainda está aí ditando as regras do mercado. Hugo, como foi essa ideia aí e esse processo, né, de escrever sobre a Som Livre, reunir essas histórias deliciosas que você traz? Como que foi aí essa pesquisa e essa ideia? A pesquisa ela começou muito simples, porque eu tenho a idade da Ação Livre, né? Então eu fui criado ouvindo... Todos nós. E aí eu cheguei a essa conclusão, o povo brasileiro, né? Quer dizer, o objetivo da Ação Livre era esse, né? Era fazer música para histórias brasileiras. Uhum. Quando as novelas viraram brasileiras, né? Porque as novelas eram estrangeiras, Aham. até a Ação Livre nascer, né? A Som Livre nasce justamente dentro da Globo para produzir trilhas de novelas brasileiras, né? Então, por isso que eu botei uma biografia do ouvido brasileiro, né? Uhum. É um pouco a história do que nós ouvimos. E aí, na verdade, a Globo Livros me convidou para fazer esse livro. Uhum. Mas eu, a vida inteira, escrevi sobre isso, né? Então, foi isso. Foi um pouco fome com a vontade de comer, né? Quer dizer, quando me chamaram, eu falei, claro, vamos fazer. É uma história fascinante, né? E no livro você traz um paralelo muito bacana sobre dois ícones que podem representar momentos marcantes da Som Livre. A Rita Lee e a Marília Mendonça. Queria que você falasse um pouquinho o que elas representam dentro dessa história da Som Livre. Quer dizer, infelizmente, as duas morreram e eu até brinco no livro, eu tenho 3 pontos finais. E não é spoiler, né? Porque, enfim, a Sony foi vendida, né? Sim, foi Então vendida. ficou 50 anos com a Globo, foi vendida para a Sony. Então isso fecha um ciclo, né? E teve, infelizmente, as mortes da Rita e da Marília, né? Que são, acho que, as duas maiores artistas em termos assim de vendagem, né? Uhum. As duas maiores artistas da história da Som Livre. Fora a Xuxa, mas a Xuxa é um outro fenômeno que a gente pode conversar. Não é um fenômeno da música propriamente, né? Mas então eu acho isso. Quer dizer, a Rita Lee solo, né? A Rita Lee sai dos Mutantes, onde ela fez muito sucesso e tal. Foi demitida dos Mutantes, né? De maneira até um pouco mal educada, né? Sim. E ela se reinventa na Ação Livre. Uhum. Ela estava meio sem rumo E na lá ela ganhou gravadora anterior. liberdade total, você conta no livro, né? Exatamente. Quer dizer, na Philips, a gravadora anterior dela, queriam moldar a Rita Lee, né? E todos homens. Isso para Rita, imagina. Sempre homens. Para uma feminista tão natural como ela, né? Então ela sai da Som Livre, sai da Philips e e o Roberto Menescal, que era o diretor musical da Da Philips, liga para o João Araújo, que era o presidente da Som Livre, né? E fala, ó, perdemos a Rita. Aí o João, na cabeça dele, ele oferece tudo que a Rita precisava, que era autonomia. Uhum. E aí foi aquilo que a gente sabe, né? Quer Foi uma dizer, explosão. aí a Rita vira a Rita Lee. Né? Aí traz A o Rita Roberto seria, Carvalho. então, o símbolo dessa fase pré-digital da Som Livre e a Marília seria após um período mais A Marília, digital. a Som Livre se reinventa no século XXI. Quer dizer, aquela crise da indústria do disco parecia terminal, parecia que, né, começa a pirataria, por um lado, nas ruas, e a pirataria digital, né? Quer dizer, o Napster, que primeira plataforma digital e não remunerava, né? Nem artistas, nem gravadora, nem nada. Parecia que ia acabar. E as gravadoras, elas se reinventam, né? No século XXI. A Som Livre um pouco antes das outras. E ela percebe, né, que ela tem que ser sócia dos artistas, né? Trabalhar a carreira, né? Uhum. E Foi isso com a Marília. a Marília, ela vê na Som Livre, ela me disse, eu falei, para que você precisa da Som Livre, né?
Porque os sertanejos, Já eles têm uma estruturas estrutura incríveis, própria, né? E agências. E falou, não, porque a Som Livre, por isso que eu abro o livro com as novelas, por um lado, que fazem a Som Livre nascer, e por outro, a Marília. Porque a Marília ela viu na Som Livre um contato com todo o Brasil. Uhum. Ela falou, a Som Livre, sabe, é a gravadora das grandes vendas, né? E ela Das dizia novelas. que a vida dela era uma novela, né? Que você estava me contando aqui. Ela dizia que... Porque ela teve um sonho, a Marília, né? Ela queria cantar em cada capital brasileira. Uhum. E estrear uma música em cada capital Ela fez brasileira. esse projeto. Ela fez esse projeto na Som Livre. E ela dizia, essa é a minha novela. É a minha novelinha que eu estou fazendo. E tipo, eu sou o Tarcísio Meira. Ela fazia essas alusões. Eu falei, poxa, essa história é isso, né? Quer dizer, você tem a novela mesmo, você tem a novela da vida. Mas, na verdade, o que eu acho que é a marca da Som Livre é música brasileira para o povo brasileiro, para todo o povo brasileiro. É uma ambição. Há críticas a isso, claro, né? Essa acusação de monopólio, né? De ser uma música só para todo mundo, mas é um pouco isso. Quer dizer, a ideia da Som Livre era fazer um tipo de música, produzir um tipo de música que o Brasil inteiro cantasse. E eu acho que as músicas de novela foram isso. Eu abro meu livro com isso, uma história real do compositor Nonato Buzar, que fez Irmãos Coragem, entre outros. Foi o primeiro produtor da Som Livre. E ele, andando por Copacabana, ele percebeu que todas as janelas... Tava vazio, né? As ruas vazias, né? Todas as janelas emitiam uma luz que ninguém conhecia na época. Uma luz nova, que era a luz da televisão. E sempre saindo o mesmo som, que era a música dele. Uma flautinha. Então ele descobriu que a música dele estava sendo ouvida pelo Brasil inteiro. E esse é o sonho da Marília Mendonça. Cantar em todo o Brasil, né? Então eu acho que essa é um pouco a marca da Som Livre. E isso não era uma preocupação das outras gravadoras, entende? Os outros gravadores queriam vender o maior número de discos possível, como todo mundo, né? Mas esse compromisso com o Brasil e com o ouvido brasileiro é uma coisa que impregnou dentro da Som Livre, entende? Sim, até que ela começou no princípio e foi até o fim, né? Uma gravadora de músicos brasileiros, né? Ao contrário da Philips, das outras que tinham músicos de outros países. Agora que ela foi vendida, agora no século XXI, ela é a maior gravadora brasileira. Tirando, evidentemente, o catálogo, né? Sim. Não dá para comparar, não dá para concorrer com Sony, com Universal, Sim, né? Em catálogo, que são catálogos mundiais e de 100 anos, né? A brasileira, ela é a maior. Não, de novas gravações, né? Sim. Você pega... Quando eu parei de ver para o livro, das 10 músicas mais tocadas do Brasil, 6 eram do Som Livre. Hoje em dia, a Som Livre não tem mais relação com a Globo. Ela foi vendida por 1 bilhão e 400 milhões de reais para a Sony. Você vê o valor, né? Para a Sony, o valor que tem esse catálogo, não é o catálogo. Eu acho que eu acho que além do catálogo, é uma maneira de fazer. Assim, não pode ser à toa que a Globo tenha 6... a Som Livre tenha 6 dos 10 artistas mais tocados. Atualmente. Isso a maioria é sertanejos, né? Também, que é muito forte. Sertanejo, né? Mas também pagode, também funk, também gospel. É o ouvido brasileiro, isso que eu estou falando. Gostemos nós disso ou não, né? Quer dizer, às vezes o retrato do Brasil é lindo, às vezes não é tão lindo assim. Mas você vê... no catálogo da Som Livre, sobretudo no século XXI. Agora, ao mesmo tempo, a Som Livre lança o Boca Livre, lança o João Bosco. Também não é assim. Lançou a Maria Gadu, sabe? Aquele selo Slap, que é o Silva, Tiago York, quer dizer, isso, Marcelo Soares, que é o atual presidente da Som Livre, e já desde o início dos anos 2010, ele disse que a Som Livre tinha essa obrigação de dar boas notícias ao mercado num momento de crise. Então, investir em artistas era dessas notícias. Então, o selo SLAP, Som Livre Apresenta, apostou em 20, 30 artistas. 3, 4 aconteceram. Mas esse é o papel de uma gravadora hoje, né? Quer dizer, garimpar, também, descobrir música, né? E produzir música. Então, eu acho que é um retrato interessante, assim, da música brasileira. Com certeza. E o livro traz histórias deliciosas. A gente já falou do que é
a Som Livre hoje, mas vamos voltar no tempo. A gente pode dizer então que a Som Livre surgiu a partir da modernização das novelas. Como você disse e conta no livro, né, no começo das telenovelas as trilhas eram instrumentais, não existia essa história de ter um tema para cada personagem. E foi assim, com a modernização da novela, que surgiu a Som Livre. Eu acho uma história cultural fascinante, porque ela é resultado, não por acaso acontece no final dos anos 60, né? É um resultado daquele processo modernista brasileiro, né? Que gerou a bossa nova, né? Que gerou o cinema novo. Então, esse movimento, e o teatro, né? Esse movimento que vai acabar nas novelas e na Som Livre é um movimento que vem do cinema novo, o Daniel Filho, né? Um ator do cinema novo, né? Um diretor iniciante. As primeiras ideias de modernizar a novela vieram do Daniel Filho. O Boni queria, ele apostou em novela e em jornalismo, né? E música. Então, a ideia era modernizar isso tudo. Então, ele cria o Jornal Nacional, porque os jornais, o Repórter Esso, né? Os jornais eles eram feitos pelas agências de publicidade dos patrocinadores. Então, a Globo fez o primeiro grande jornal. Enfim, isso é no lado do jornalismo. Na novela, a ideia era contar histórias brasileiras. Então, chama-se Daniel Filho. Que chama quem? Chama Dias Gomes, chama Oduvaldo Viana Filho, chama Janete Clerc, que não era de teatro, mas era de rádio brasileiro, né? Então, a ideia era fazer histórias brasileiras. E aí tem o sucesso do Beto Rockefeller na TV Tupi, que é a primeira novela de vanguarda, assim, né? De contar uma história passada nos dias de hoje. Porque as novelas da Globo e da Tupi era o Sheik de Agadir. Sim, da Glória Magadã, né? Que era a autora cubana. Isso não era cubana, eram mexicanas, venezuelanas. E eram passadas em Viena da Áustria, no século XIX. E aí as trilhas eram trilhas feitas, em geral, um tema, um maestro, Lírio Panicari, genial. Mas eram temas clássicos, né? E quem fazia trilha, na verdade, era o sonoplasta. Era chamada trilha branca, né? Que não tinha direito autoral. Então, música clássica, né? Você ia botando de acordo com o clima da cena. O Boni, que era filho de músico, ele sonhava também em fazer música, né? E a Record fazia grande sucesso na época com música. Né? Os festivais, né? Então, a ideia dele era trazer... quer dizer, modernizar as histórias. E aí ele faz isso com o Daniel Filho, com os autores de teatro. E, finalmente, histórias brasileiras contemporâneas precisavam de música brasileira contemporânea. E isso no auge, né, da música brasileira. Né? E aí ele faz um contrato com a Philips, que era a gravadora mais importante de música brasileira na época. E Nelson Motta é o produtor das 6 primeiras novelas. E aí vem Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso. Quer dizer, até então com a Philips, né? E como que surge então a ideia de criar uma gravadora dentro da Globo? Porque se eles estavam contratando uma empresa, por que não eles terem a própria empresa? Então, o problema naquela época era que os artistas não eram cedidos para as outras gravadoras, né? Então, o que a Philips dava era o seu elenco, né? Dela. E aí, mas os royalties da Globo para essas novelas que foram um sucesso. Para você ter uma ideia, um grande vendedor de discos em 1969, Nelson Gonçalves, vendia 30 mil discos. Era esse o patamar. A primeira novela já vendeu 100 mil. Entende? Era outro patamar de vendas. E aí o João Araújo, que estava meio... Não estava desempregado, ele era executivo da RGE, que era uma gravadora pequena para média em São Paulo, né? E ele não recebia nem salário. Então ele estava tentando achar um novo caminho para a vida dele. Ele tinha vindo da Philips. E aí ele jogava futebol com o Armando Nogueira, diretor de jornalismo da Globo. E aí ele falou pro Armando Nogueira no vestiário, tomando banho: vem cá, o doutor Roberto tá maluco? Sabe, ele dá toda aquela mídia para a Philips ganhar dinheiro. E aí o Armando, você tem um ponto aí, levou para a Globo. E aí o Boni encomendou ao João Araújo o projeto da gravadora própria da Globo. Que aí nasceu a Som Livre. Eu queria falar um pouquinho sobre... Quer dizer, era a 7ª novela. Quando acabasse o contrato com a Philips. A primeira Véu de Noiva, aí tem Irmãos Corais, tem várias, assim, são várias novelas que a Philips fez, né? São 6. E aí a 7ª, que seria o Cafona. Já foi a Som Livre. É o 001 da Som Livre. Exatamente. E já foi um estouro também. Foi um estouro. E agora eu queria que você contasse um pouquinho da história do nome da Som Livre, né? Que ele vem também de um programa
que o Ivan Lins apresentava na Globo, esses são livres de exportação, era também uma ideia da Globo, né? Um projeto da Globo de modernização Exatamente. Da música. É uma história, outra história fascinante, cultural. Que é o seguinte, a Globo não tinha música, quer dizer, fazia o Festival Internacional da Canção, né? Que concorria com o da Record, né? Uhum. Aquelas finais no Maracanãzinho, né? E o Boni era fascinado por isso. Só que ele queria algo mais, né? Então, o sonho do Boni, na verdade, ele me disse isso, que ele fez o Som Livre de Exportação porque ele queria que Chico Buarque, Vinícius de Moraes e Caetano Veloso se apresentassem na Globo. Eles não se apresentavam por alguns motivos. E a Globo associada à ditadura, nunca que eles iam pisar lá. Basicamente 2 motivos. Um, porque não tinha tradição musical, né? Uhum. Era comum, desde a época do Vinícius, as pessoas, eles chamavam de avião dos covardes, né? Eles pegavam um trem no Rio para ir para São Paulo, se apresentar na Record ou na Tupi, basicamente na Record. Então a Record era a gravadora da música e o Boni queria trazer isso para a Globo. Uhum. E tinha essa questão da Globo ser associada com a ditadura. Uhum. Então os artistas não... E não é que no primeiro São Livres... E o que o Globo... O que o Boni consegue? Ele consegue com os militares, aquelas negociações, sei lá como aconteceu, né? Ele consegue que o programa não fosse previamente censurado, Som Livre de Exportação. Daí o nome livre, né? Então ele oferece isso aos artistas. Uhum. E a outra coisa que ele oferece, que eu acho isso é muito interessante, é que, por exemplo, na Record, você tinha o Fino da Bossa, que era MPB chique, né? Aí você tinha Jovem Guarda, que era rock jovem. Você tinha Bossa Saudade, com Ciro Monteiro e Elisete Cardoso, que era o pessoal mais coroa. Uhum. Então era tudo fragmentado. O Som Livre de Exportação acho que foi o primeiro programa de música brasileira que abarcava tudo. Uhum. Então... Foi lá que o Chico cantou Vai Passar. Então, o Boni foi muito bem sucedido, porque no primeiro programa estavam Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Conseguiu. O Caetano não estava ainda, porque o Caetano estava exilado, né? Então não podia estar. Mas estava lá. E o Chico é o primeiro programa que ele faz quando volta do exílio, seu exílio em Roma. E é cercado de mistério a apresentação do Chico. E ele estreia no Som Livre de Exportação Apesar de Você. Apesar de Você. Que era aquela música, enfim, icônica contra a ditadura, né? Disfarçada de uma música de amor. Mal disfarçada de uma música de amor. Então tá ali. O Vinícius canta Tonga da Mironga do Caboletê, que é o maior sucesso, seria o maior sucesso de 70 da música brasileira, e que era uma crítica também ao regime, né? Uhum. E nesse programa tá Clementina de Jesus e os Mutantes. Tá... Valdir Soriano e Vinícius de Moraes. Variedade total. Né? Enfim. Então é um... E o mais importante, é o primeiro programa em que o povo estava presente no estúdio. Olha que coisa interessante. Tipo Serginho Grossman, mas isso não existia, né? Então era um público de estudantes e que ficava perguntando coisas para os artistas, né? E dando opinião sobre... Havia enquetes. O que você acha da pílula anticoncepcional? Eram temas atuais. E tinha era o Ivan Lins que apresentava? E tinha um povo falando na rua. Não era bem o Ivan Lins, era o grupo inteiro do MAU, Movimento Artístico Universitário, que tinha sido o grande sucesso do festival daquele ano. O Movimento Artístico Universitário. Então era Ivan Lins, Aldir Blanc, era Gonzaguinha, era César Costa Filho, era Lucinha Lins, era o grupo inteiro, eram 15 pessoas que a Globo contratou o grupo. O Ivan, como um cara, era o compositor de maior sucesso do grupo, né? Mais bonito, né? Mais falante, ele acabou naturalmente assumindo uma espécie de liderança. E depois, numa segunda fase, aí vira... a Globo traz a Elis Regina, da Record, e aí o Mal sai, né? O grupo do Mal, aí fica Ivan Lins e Elis Regina como apresentadores, na segunda fase. Só que o interessante é que o programa acaba pelo próprio sucesso. Ele fica tão grande. O último Som Livre de Exportação é no Anhembi, em São Paulo. E para uma multidão. Não existia esse tipo de mega show no Brasil. E aí não dava mais. Tipo assim, a inauguração da Globo de Brasília foi Som Livre de Exportação num estádio de futebol em Brasília. A inauguração da TV Globo Brasília. Olha que loucura, né? Aí o programa acaba, mas a gravadora já existia dentro da Globo, só que chamava Sigla. Sistema Globo, aquelas... E o Boni achava horrível o nome, e não surgia um nome comercial. Aí a Som Livre nasce. Eu acho que nasce do programa, mas acho que o espírito
esse espírito de fazer música brasileira mais livre, digamos assim, não de nicho, né? Eu acho que vem da ideia do Som Livre de Exportação. Uhum. E a Som Livre, então, começou com alguns artistas. Ela não tinha ainda um repertório de artistas, né? Um banco de artistas. Como é que ela foi, assim, escolhendo? E você conta um caso muito interessante no livro, que é o caso do Djavan, né? Que ele foi pescado, assim, na noite e ele foi criado dentro da Som Livre, no caso. É muito curioso isso. A primeira faixa do primeiro disco da Som Livre, que é Shirley Sexy, que é a personagem de Marília Pêra na novela O Cafona, é cantada pela Marília Pêra. É a primeira gravação da Marília Pêra. Marília Pêra era uma atriz que cantava, né? Quer dizer, era uma tremenda cantora, mas ela era uma atriz que cantava, fazia musicais, né? E por que eu acho simbólico que seja Marília Pêra? Porque a Globo não tinha, né? A Som Livre não tinha artistas. E os próprios atores. Então, os atores que cantaram nas trilhas. Então, logo na primeira faixa, né? Só que a Globo começou a inventar cantores, né? Então, o Jacques Vu, que era um cantor de soul, que era a música da moda da época, né? De São Paulo, um chinês, ele era chinês e um cantor muito interessante, o Betinho, que hoje as pessoas não lembram, morreu há um ano mais ou menos. O Betinho fez muito sucesso como cantor de novela, né? E vários outros, Marcos Sami, enfim, tinha uma série de cantores, a Marília Barbosa, por exemplo, que era atriz também, enfim, eram pessoas desconhecidas, né? Cantores da noite, que a Som Livre foi pescando, né? E um deles era um alagoano aí que estava no Rio tentando a sorte, estava prestes a voltar para Maceió, porque não tinha condições de sobrevivência no Rio. Ele chegou a quase desistir, né? E o João Araújo viu ele cantar numa boate e achava ele viu que ele era já um grande cantor. Ele era um fenômeno. E conseguiu um emprego para ele. Ele vira cantor do conjunto do Osmar Milito, que era um pianista da boate 706, que era uma boate em Ipanema. Então. E aí ele consegue ficar. Aí ele vai gravando, ele grava, o Djavan grava umas 5 ou 6... Coletâneas de samba, né? Coletâneas de samba, que na época as gravadoras faziam, né? Os samba mais bonitos do ano, tal. Ele gravou nessas coletâneas da Som Livre e gravou, mas principalmente nas novelas, e com um repertório maravilhoso. Ele gravou, a primeira música que ele gravou foi um samba do Marcos Valle, do Paulo Sérgio Valle, maravilhoso. Para a novela Os Ossos do Barão, se eu não me engano. Aí ele grava Toquinho e Vinícius, sabe? Na Fogo Sob Terra. Ele grava Antônio Carlos de Jocafe. Ele grava um repertório muito bom. Gabriela, né? E por fim chega em 75 e aí ele grava uma obra-prima, né? Que é uma música na novela Gabriela, que era a trilha que comemoraria 10 anos da TV Globo. Então teve um grande investimento naquilo. Músicas originais para a novela. Todas as músicas eram originais até então, né? Eram feitas para a novela. Isso é um detalhe interessante. As músicas eram compostas para os personagens. Imagina, cada novela, 12 músicas. Olha quanta música foi feita, né? Eram 4, 5 novelas por ano, né, para os horários todos. Fora os infantis, enfim, era muita música. Só que o Djavan grava uma obra-prima, que é a Alegre Menina, que o Dori Caymmi fez sobre um poema do Jorge Amado, do livro. A gente ouviu ela agora há pouco. Acabamos de ouvir, maravilhoso, né? E aí o Djavan, que era um cantor genérico, né? As pessoas começam a reconhecer a voz dele. Em paralelo, o Boni, que era fã do Djavan também, inscreve o Djavan no festival que a Globo faria em 75, que é o Festival Abertura, que foi um festival super importante. O Seu Valença foi revelado lá, tinha Hermeto Pascoal, tinha Macalé, tinha, sei lá, Walter Franco, era um Carlinhos Vergueiro, era uma boa amostra da música brasileira daquele momento, jovem, né? E o Djavan tira segundo lugar e com Fato Consumado, uma música dele. Aí ele já começa a apresentar as autorais dele, né? E aí, por fim, olha como ele vai sendo preparado dentro da gravadora, né? Ele começa a gravar música genérica, depois ele vai gravando músicas de bons autores, depois ele grava uma música que de fato chama atenção, aí faz um festival, que ele tira o segundo lugar e é a música mais importante do festival. É a música que ficou marcante, né? O Fato Consumado, um samba super típico do Djavan. E aí ele lança, a Som Livre produz o primeiro disco dele e chama para produzir o Aloysio de Oliveira, que era o maior produtor, o produtor Tom Jobim, né? E com a banda da Elis Regina, que era a maior banda de todos os tempos da música brasileira. Então é Hélio Delmiro na guitarra, é o Luizão no baixo, o Paulo Braga na bateria
E o Edson A Frederico, banda não é deles. o César Camargo Mariano, mas é o Edson Frederico. Então e com aquele repertório, né? Quer dizer, é uma obra-prima o primeiro disco do Djavan e logo estoura com Flor de Lis. Aí é a Então história. ele vira de uma Sim. hora para outra um grande nome da música brasileira. Então eu considero o Djavan, assim, a Rita Lee, ela é consagrada na carreira solo dela, mas ela já era conhecida. O Djavan ele é todo construído Nasceu a dentro. partir dali, né? Vamos falar de um outro fenômeno agora. A gente tem um pouquinho de tempo para terminar o programa, desse fenômeno que foi a Xuxa, né? É um dos maiores fenômenos de vendas da Som Livre. E um dos maiores fenômenos também foi transformar a Xuxa em cantora, um desafio que nem os produtores achavam ser possível, né? O que representou a Xuxa dentro dessa história de construção de um ídolo, né? Dentro dessa estrutura da Globo e Som Livre? A Xuxa junta duas tradições da Som Livre. Uma é associação com a televisão. Uhum. Né? A Som Livre sempre se beneficiou tanto comercialmente como de produtos, né, vindos da televisão. Então a Xuxa é esse caso. E outro fenômeno é a tradição infantil. Que Então, já vinha dos que vinha do Vila programas. Sésamo, que é uma obra-prima de Marcos Vale e Paulo Sérgio Vale. Vinha de Sítio do Capão Amarelo, Pluck de Plactizum. Balão Aí Mágico. todos aqueles, né, aqueles musicais infantis da Som Livre, da Globo. A Xuxa vem da Manchete, da TV Manchete. A Manchete lançou um disco da Xuxa. Sim, eu lembro. Que Tinha é o Caetano horroroso. Veloso. Que é horroroso. Não, eram duetos. Chico, Sim. Caetano. As músicas eram boas, mas eles tentaram fazer com que a Xuxa cantasse aquele tipo de música e não aconteceu nada, né? Eram duetos, né? Sim. Na Som Livre, ela cai no... O grande produtor da Som Livre, acho que de todos os tempos, foi o Guto Graçamelo. Né? E o Guto tem é um produtor de um talento incrível, né? E ele fez aquela técnica, né? Primeiro ele encomendava músicas para compositores com tino de sucesso, né? Michael Sullivan, Paulo Massadas, né? Tinha uma hora que eram 8 Mas assim, Cid Guerreiro, né? O pessoal da Bahia, enfim. Então as músicas eram muito, né, com potencial. E depois ele criou aquela técnica, né? A primeira foi a Patrícia Marques, né? A de voz guia. De voz guia. Foi a Patrícia Marques. A Patrícia gravava e a Xuxa gravava em cima, né? E aí foi engraçado que a Som Livre tinha um diretor comercial, né? O Heleno, que eu cito no livro a frase, foi um fenômeno tal, a Xuxa, de venda, que ele falou, cara, eu não sei mais o que está acontecendo. As fábricas paravam, né, para fazer o disco da Xuxa, né? Eu não sei o que está... Só digo uma coisa, que sorte que é nossa. Né? Então a Xuxa acabou sendo a recordista, né? Sim. Que é quase 4 milhões, né? 3 milhões e 800, que é o Xuxa 3. E recordista de venda até hoje, né? E, bem, não vai ser superado porque não se vende mais disco, né? Tem o Padre Marcelo, mas o Padre Marcelo é outro fenômeno, né? Vendia disco em igreja, assim, de vender disco mesmo no mercado. A Xuxa é a recordista brasileira. Muito bem. Olha, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu recomendo demais o livro do Hugo, porque tem essas histórias e outras deliciosas, bastidores de novela e de música. É tudo que a gente mais gosta aqui no Arte Clube. O Hugo também tem vários outros livros muito interessantes sobre o mundo da música, entre eles Nara Leão, Nara 1964, sobre o primeiro disco da Nara, né? Exatamente. Você pode conferir no nosso site do Arte Clube uma entrevista com o Hugo sobre esse livro. E muito obrigado, então, Hugo, pela presença aqui com a gente, pelo papo, tantas histórias bacanas. Muito sucesso pro livro. Muito bom numa emissora como essa e com você que sabe tudo e que tem discoteca, né? Quer dizer, isso, rádio. A gente trouxe aqui alguns exemplares, né, da Som Livre. Antes da nossa conversa, só tocou música do livro, né? Quer dizer, então realmente é um programa muito completo. Eu fico muito feliz. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Confira as nossas outras entrevistas aqui na playlist do Arte Clube no YouTube. Se você gostou do papo com o Hugo, tem mais música com Abel Silva, Cris Fuscaldo, tem teatro, novela. Tem tudo aqui na playlist. Muito obrigado e até a próxima.